Pessoal, boa tarde. Então, dando continuidade aí na etapa 2 da planilha de esfera de contatos, algumas questões que estão lá na própria planilha que foi disponibilizada, tá? Então, aqui, por que meu produto ou serviço é importante para meu cliente? Vamos fazer cada uma delas, primeiro, que facilita depois o entendimento, tá? Aqui, eu busquei trazer algumas informações com base no meu modelo para poder facilitar para vocês também. Respondendo essas questões facilita o entendimento. Então, aqui, porque mesmo faturando bem, muitas empresas operam no improviso, perdem margem, cliente e equipe por falta de processos definidos. A Consultinal entra com diagnóstico e reestruturação para trazer ordem, resultado e crescimento sustentável. Tá? E aqui são os parceiros que vão me apoiar nessa solução aqui. Então, especialistas que se apoiam nas soluções. Eu tenho aqui implantadores de RP, Alterdata, TOTOS, entre outros. Consultores de expansão, franquias, licenciamento, agências de marketing, como eu já havia comentado anteriormente, escritórios de contabilidade, aqui serviços contábeis avançados, por exemplo, hold e planejamento tributário. Por que eles são importantes? Porque eles conhecem a dor do cliente e eles sabem que o meu trabalho, o meu serviço, a solução que eu ofereço, ela é importante para o meu cliente porque ela resolve aquela dor que o cliente está sentindo no momento, tá? A 2 aqui, quais problemas do meu cliente eu ajudo a resolver? Novamente, eu trouxe pelo modelo da Consultinal. Mas aí tem as questões que você pode refletir. Por exemplo, aqui, dores, necessidades, problemas que resolvo. Então, temos lá equipes desorganizadas e sobrecarregadas, falta de controle financeiro e operacional, vendas travadas por falta de processo comercial, atendimento inconsistente ou falho, gestão centralizadora e dependente do dono. O que a gente muitas vezes vê? O que eu observo no negócio que eu atendo, no segmento que eu atendo, nas soluções que eu resolvo? O dono, muitas vezes, ele não fica no estratégico. Ele vai para o operacional e geralmente ele coloca uma pessoa, se for empresa pequena principalmente, ele coloca pessoas no estratégico que gera o operacional para ele. Então, assim, ele teria que fazer o papel inverso, ele teria que ficar no estratégico, conhecer das soluções que ele tem, que ele oferece, os parceiros que ele consegue ter como suporte para ele. No caso aqui nós temos a Consultinal, nós temos o serviço da Fabi, que é a parte de marketing, tá? Então, ele precisa voltar mais para o centro, que é a operação dele, estratégica, do que ele ficar ali no operacional, tá? Aqui, especialistas que se apoiam nas soluções. Então, eu tenho consultores de Lean, produtividade, consultores de RH estratégico, as agências de vendas digitais, agências de marketing, mentores empresariais. Aqui estão os escritórios jurídicos empresariais. Faltou uma petagem de uma palavra aqui. Então, vamos passar lá para a terceira questão. Qual prazo o meu cliente tem para solucionar essa dor? Vamos pegar um exemplo da reforma tributária, tá? Que é o caso que a PRI atende. Imagina que o cliente da PRI, ou uma empresa, ela precisa fazer adequação para a reforma tributária. E a reforma tributária, a partir de 1º de janeiro de 2026, ela entra em vigor. Eu falo que nem é uma reforma tributária, é uma reforma tecnológica, porque o governo, se eu não me engano, lá no site da Receita Federal, ele está falando que tem até 1076 para ele fazer a implantação. Então, gente, eu lamento dizer, mas eu acredito que eu não estarei aqui quando essa reforma tributária finalizar, né? É muito tempo. E aí, o que acontece? Cada ano vai ter o seu processo de implantação. Para 2026, tem A, B e C. 2027, D, E e F. Então, cada ano está separado de uma forma que a PRI consegue atender. Então, se o cliente tem essa dor da reforma tributária, ele é um potencial cliente para a Priscila, tá? As dores, necessidades, problemas que resolvo. O prazo é urgente? Né? No caso da reforma tributária, é para ontem. Quanto mais tempo a empresa operar no improviso, mais dinheiro ela perde. No meu caso aqui, quanto mais tempo a empresa opera no improviso na parte comercial, que ela não dá um suporte para o cliente no pós-venda, que ela vende a solução para o cliente e ela some, ela está perdendo dinheiro. Porque esse cliente, gente, o próprio Sebrae, ele traz
dados para a gente que é 25% mais caro você conquistar um cliente novo do que você manter um cliente que já está na sua base. E o que é o sucesso do cliente dentro das soluções que a gente opera lá no comercial? É você fazer com que o cliente compre, ele se mantenha na sua base e ele compre mais de você, tá? Então, essa é uma das soluções. Aí, vamos passar aqui para o próximo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Especialistas que se apoiam nas soluções, contadores consultivos, gerentes de banco, crédito PJ aqui, auditores e peritos empresariais. Gente, são exemplos que vocês podem seguir e utilizar aí com base no que vocês forem desenvolvendo de vocês. A quarta aqui, o que acontece se a dor não for solucionada, né? O que acontece se a dor não for solucionada? Aqui tem um erro de português. As dores, necessidades, problemas que resolvo. Então, perda de cliente. Gente, o cliente, ele não vai esperar você se adaptar às necessidades suas para poder atender ele quer para ontem, tá? Desmotivação da equipe. Cada vez mais as equipes estão desmotivadas porque as empresas não têm processos bem definidos, muitas vezes não têm um plano de carreira bem definido. Então, o que acontece? Essas pessoas saem. Prejuízo financeiro crescente. Imagina só que a empresa ela não se preocupou com a reforma tributária, ela deixou isso para 2026 e ela recebe uma multa. Então, prejuízo financeiro. Dono sobrecarregado, sem tempo nem visão estratégica. Risco de falência e estagnação. E aí, quais são os especialistas que se apoiam nessa solução? Consultores financeiros, advogados empresariais, consultores de recuperação judicial concordada. Porque a gente tem essa ramificação da esfera. Aqui na quinta questão, qual sentimento meu cliente ajuda a solucionar? Então, nós temos aqui dores e necessidades, problemas que resolvo, alívio e clareza. O que você resolve para o seu cliente? Né? Aqui na Consult Now, a gente busca trazer, uma das nossas palavras de filosofia, a filosofia da empresa é levar solução e ser solução para o cliente. Então, alívio e clareza, confiança na equipe, confiança da equipe para a empresa, né? Crescimento com base sólida, segurança para investir, expandir ou delegar. Imagina que uma empresa, ela quer expandir as suas operações. Se ela não tem ali o fluxo de caixa dela, que é o básico, que ela precisa saber onde ela está e para onde ela vai, como que ela vai conseguir investir aqui? Então, é um tiro no escuro, então precisa ter essa clareza. E aí a gente oferece esse serviço lá na parte de diagnóstico. Aqui, especialistas que se apoiam nas soluções, consultorias de franquia, expansão, agências de marketing, novamente, e de performance, implantadores de tecnologia e indicadores, por exemplo, BI, CRM. Então, a gente consegue ter aqui essa rede, tá? Então, dentro das dores, esse é o modelinho que eu trouxe para vocês e espero ajudá-los aí. E já nós vamos para a etapa 3.